Boa noite, que a paz do Senhor Jesus Cristo possa estar com todos os irmãos. Louvamos a Deus pela oportunidade de mais um dia de vida, por até aqui ter nos sustentado, né? A Ele a honra, a glória, o louvor e toda a adoração, né? E nesta noite temos que sabermos ser gratos a Deus, né? Porque até aqui tem nos sustentado o Senhor. Louvo o nome do Senhor por ter nos livrado do homem sanguinário, da bala perdida, do acidente, do roubo, do furto, das pestes perniciosas, ter nos livrado do laço do passarinheiro, ter nos libertado das artimanhas do inimigo, né? E louvamos o nome do Senhor por ter colocado o alimento necessário em nossa despensa, por até aqui ter nos sustentado, né? Eu não consigo falar de uma outra maneira a não ser do que o significado do Evangelho tem na minha vida, né? E eu creio que é a base de tudo, né? Jesus é tudo. Porque eu não posso falar a respeito da nova aliança, eu não posso falar aleluias, do sacrifício, eu não posso falar das bênçãos materiais, das bênçãos que Deus tem nos proporcionado através dos livramentos, através aleluia, das providências, que tudo a base se refere desde o início, no princípio, no haja de Deus. Como diz no livro de Deuteronômio, que o Senhor deu uma ordenança a Moisés para que falasse para o povo de Israel, para que eles ouvissem a voz das suas palavras. Glória a Deus. E nos dias que estamos vivenciando hoje, não é diferente dos dias que antecedeu aos nossos antepassados, né? Que a palavra ela é viva e eficaz, a palavra ela é renovada a cada instante. A palavra a cada momento ela vem se renovando, se atualizando, né? E hoje em dia nós vemos um cenário, né, de opiniões. E hoje eu coloquei até no meu story falando a respeito desta passagem que Deus colocou no meu coração, que o ser humano, o homem, é insaciável. O homem nunca se dará por satisfeito. O homem nunca ficará satisfeito com aquilo que alcançou, conquistou, né? Sempre vai almejar mais, algo a mais. Por que isso? Porque o ser humano tem um buraco dentro de si, um buraco negro, que é o desejo, né? Isso é um pecado, porque um momento ou outro nós iremos tocar num imã que nos atrai, que é o pecado, porque nós nunca vamos se dar por satisfeito. E só conseguiremos nós alcançarmos a satisfação, o gozo, a alegria, quando nós verdadeiramente encontrarmos a verdadeira paz, o verdadeiro gozo, a verdadeira alegria. E Deus colocou no meu coração
uma palavra que se encontra no livro de Hebreus. O livro de Hebreus também fala a respeito dos heróis da fé, né? E no livro de Hebreus, capítulo 13, livro de Hebreus, capítulo 13, aqueles que possuem à sua disposição, assim, próximo, uma Bíblia, ou até mesmo através do aplicativo, né? Um tablet, por gentileza, se puderem nos acompanhar, que vamos falar a respeito da palavra do Senhor, né? Porque ela é imutável. Jesus Cristo é imutável, né? Livro de Hebreus, capítulo 13 e versículo 8. Versículo 8 não, perdoe, versículo 7, vamos começar do versículo 7, que diz assim: lembrai-vos de todos os vossos pastores, de vós que falavam a palavra de Deus, a fé dos quais devereis imitar, atentando para o qual tenha sido o êxito da sua conduta. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é hoje e eternamente. Não vos deixe serem levados em redor por doutrinas diversas e estranhas, porque a boa é fortalecer o coração na graça, e não com alimentos que de nada aproveitam aos que eles se entregam. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é uma palavra que pouco se ouviremos, né? Poucos ouvirão, porque é uma palavra que difere, né, do que nós estamos habitualmente acostumados. Nós estamos acostumados a ouvir o louvor, nós estamos acostumados a cultuar um Senhor que não é o mesmo Senhor de ontem, de hoje, que será eternamente. E Ele nos adverte quanto a isso para que nós tomamos atento, para que nós não venhamos ser levados em redor por doutrinas diversas e estranhas. Porque os hebreus, as cartas aos hebreus, eles vêm chamando bastante atenção, enfatizando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Aleluia. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, o de hoje e será eternamente o mesmo. Não há nada de novidade, aleluias, ao cultuar o Senhor, a não ser o culto de adoração, ao qual ele fala que busca verdadeiros adoradores que lhe adorem em espírito e em verdade. Não há outro ou outra forma de adorar ao Senhor se não for em espírito e em verdade. Quando eu falo em espírito e em verdade, eu falo a respeito, aleluias, de que no livro de Isaías 43, louvado seja o nome do Senhor, 43, versículo 13, diz assim: ainda que antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer, aleluias, escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? E Deus, ele deixando bem claro que antes que houvesse dia, ele é, eu sou, e ninguém que há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? E no próprio livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 42, diz assim:
O Deus Criador, Deus eterno, Deus superior, Deus uno, Deus trino, né? Deus Pai, ele dá um testemunho usando o profeta Isaías, ao qual diz no livro de Isaías 42, eis aqui o meu servo, apontando para o Senhor Jesus, a quem sustenho o meu eleito, em que se compraz, a quem se compraz. A minha alma pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentis, não clamará, não se exaltará, e nem fará ouvir a sua voz na praça. O que eu entendo com isso, irmão? Que Deus, ele, na sua plenitude, repousou sobre o seu Filho, Jesus Cristo. Isso é uma promessa já consumada, porque é uma profecia do que viria a acontecer. É o prenúncio do que viria a acontecer na vida do Filho de Deus, o unigênito do Deus Altíssimo. Ou seja, a palavra de Deus, a voz de Deus, ela é imutável. Ele profetizou porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele é o princípio, ele é o meio e ele é o fim. Ele é o alfa, é o ômega. E ele concluiu, ele profetizou, deu a sua palavra e concluiu, pois ele mesmo fala que não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás nos seus estatutos. É verdade. Ou naquilo que foi prometido. A sua palavra é um decreto, a sua palavra é lei. A sua palavra é imutável. Então o mesmo Jesus de ontem, o de hoje será eternamente. O mesmo culto de adoração que ele exigia, aleluias, aos seus súditos ontem, é o de hoje e será o de amanhã. A tecnologia tem que ser inovado. Não. Ele não é inovado. Ele se inova a cada instante. A sua palavra é a mesma. Mas a cada dia, a cada instante, ela se renova por si próprio. Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor nos afirma, aleluias, que o Senhor, ele é antes de tudo acontecer, ele já existia. No livro de 1 João, diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por eles, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele está a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória O que ele está falando aqui comigo e contigo, irmão, é que está tudo debaixo das suas ordenanças. Está tudo conforme a sua vontade. Momento algum Deus deixou escapulir, aleluias, pois a palavra do Senhor diz que naquele grande dia, aleluias, ele chamará cada um pelo seu nome. Glória a Deus. E seremos uma nação eleita, Coisa linda, Jesus. mais numerosa do que a areia da praia.
O Senhor fala que as estrelas, cada um ele chamará por um nome. Irmãos, é muito forte o poder, a magnitude de Deus para que nós possamos limitar dentro da sabedoria humana. No livro de João, aleluias, capítulo 14, versículo 6, louvado seja o nome do Senhor. 14, versículo 6 diz assim, glória a Deus. E lhe disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é bastante esclarecedor que não há outro caminho. No vídeo anterior, pela misericórdia, Deus me deu uma palavra muito tremenda, muito linda, a qual eu falava que o Senhor falou que nós devemos almejar as coisas do reino do céu, buscar as coisas do reino do céu e não as coisas materiais. Porque as coisas materiais, o homem terreno, carnal, nunca se dará por satisfeito. Mas as coisas celestiais, nós alcançaremos a plenitude, a totalidade do cumprimento da promessa de Deus em nossas vidas, ao qual o nosso corpo, aleluia, se revestirá de uma grandiosidade, do esplendor, ou seja, a totalidade do Espírito de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque verdadeiramente nós não somos, aleluias, como, aleluias, muitos afirmam, igrejas. Nós saímos da função de igreja para alcançarmos, irmãos. Estou falando para aqueles que creem. Alcançarmos o status de sermos templo de Deus. Templos do Espírito Santo de Deus. A maior de todas as benévolas que Deus tem para nossas vidas é o próprio Deus morar dentro de nós, meu irmão. Por isso que o Senhor fala, buscar as coisas do reino do céu e a sua justiça. Porque a sua justiça caiu sobre aquele sacrifício da cruz do Calvário, ao qual o terceiro dia foi ressuscitado o Senhor Jesus Cristo. Dentre os mortos subiu para ser o quê? Consagrado, para receber do Pai o quê? Aquilo que lhe foi prometido. Aleluia. Porque no livro de João diz que, aleluias, ele, desde o princípio, aleluias, ele era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. E todas as coisas foram feitas. Todas as coisas foram feitas através do seu haja. Glória a Deus. Aleluia. Através da sua palavra. Então a sua palavra é o cedro, meu irmão. Cedro imperial do reino de Deus. O reino vindouro se consumou na presença do Senhor Jesus Cristo Nazareno. E ele falou, se não houver o batismo do arrependimento, você não conseguirá enxergar as maravilhas que o reino tem para nos oferecer. Não adianta. Glória a Deus. Porque você tem que se arrepender e reconhecer o sacrifício feito naquela cruz. Para que você possa, aleluias, enxergar as benévolas, as coisas maravilhosas, prazerosas, o gozo, aleluias, que o Espírito tem para nos dar através do fruto do seu Espírito, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Porque verdadeiramente, irmão, aleluias, se nós não se arrependermos, nós não enxergaremos as coisas do reino. As coisas do reino do céu, que nos trará o que? Uma satisfação. Ou seja, uma limitação, não ambiciosamente,
aleluia, o desejo consumismo de mais e mais e mais e mais e mais, porque nós alcançaremos a totalidade do Espírito, tendo temperança, mansidão, longanimidade, domínio próprio, alegria, gozo, aleluia, domínio próprio, né? Para nós alcançarmos a totalidade da perfeição, que seremos revestidos num corpo santificado. Santificado este corpo que se subirá, aleluia, à presença do Pai. Não há outra maneira. Temos que se arrepender dos nossos maus caminhos para que nós possamos visualizar. E temos que, aleluia, crer na palavra através da fé, para que nós recebamos o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito Consolador. Porque não há outra maneira de entrar no reino do céu, a não ser se formos batizados, aleluia, pelo Espírito de Deus, e não formos batizados, aleluia, no arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Porque é necessário nós termos o batismo do arrependimento, aleluia, para que nós possamos sair de uma situação, aleluia, de um alimento, aleluia, líquido, um leitinho, para começarmos a mastigar, ou seja, degustar um alimento espiritual. E o entendimento disso tudo é o propósito que Deus tem para cada vida. Como eu falei num vídeo anterior, aleluias, a igreja, aleluias, foi uma fusão. Nós hoje em dia, irmãos, aqueles que creem, que proferem a mesma fé, somos templo do Espírito Santo de Deus. É diferente. Somos templos. Templo do Espírito de Deus. Então o poder, aleluias, está dentro de nós. Mas tudo isso pela fé. Andamos pela fé e não por vista. Porque verdadeiramente, aleluias, o propósito desta, aleluias, tipificação vem desde antes, trazendo João Batista, que ele veio anunciando que é vindo o reino dos céus, arrependei-vos. É chegado o reino do céu, arrependei-vos. João Batista pregou. E João Batista, ele estava com o quê? Com a responsabilidade, com um cajado na mão. E João Batista, ele sabia o propósito que ele teria que exercer. Ele, em momento algum, ele quis ser maior do que, aleluias, do que Cristo Jesus. Ele se colocou na função, aleluias, na funcionalidade de servo, de escravo, da vontade do Deus Altíssimo. Porque Jesus Cristo, aleluias, deu testemunho desse homem, porque esse homem, ele espiritualmente entendeu a função dele. Porque João Batista, ele falou, eu posso até batizar, mas siga o caminho da verdade, que é ele. Ele é o único caminho, porque ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e a vida com abundância. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não tem outro jeito, e o João Batista, ele entendeu. Ou seja, João Batista estava sendo cabeça naquele momento da história, ele estava sendo cabeça, pois multidão seguiam ele. Mas João Batista entendeu. Ele entregou o cabeça para a igreja. Olha só, eu batizo com água, mas ele irá vos batizar pelo fogo. Então ele devolveu o quê? O cabeça da igreja. Ele estava tipificando, aleluia, Jesus Cristo. Ele estava apontando, aleluias, para Jesus Cristo. E Jesus Cristo está sendo cabeça da igreja. Sendo cabeça da igreja, qual a promessa do que? Do Pentecostes, o descer o Espírito do fogo. Um Espírito para todos. O mesmo Espírito conduzindo todo o corpo, aleluias, da igreja. E Jesus Cristo sendo o cabeça. Porque a cabeça foi entregue por João Batista, aleluias, lá mesmo, aleluias, naquela bandeja. Porque ele sabia
que mesmo que ele perdesse a cabeça, a voz daquele que clama no deserto continuaria pregoando o evangelho da verdade. Glória a Deus. Aleluia. O evangelho da verdade, o evangelho das boas novas, não é pelas bênçãos benéficas que Deus tem feito em minha vida. Não, senão eu vou limitar o evangelho. É buscar o reino do céu e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Não buscar o acrescentamento primeiro para depois buscar o reino do céu. Só vou buscar o reino do céu se eu ver. Não, porque no Senhor Jesus Cristo, aleluia, ele nos dá uma advertência no livro de João, capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor, se não me falha a memória. João capítulo 6, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Exatamente. No livro de João, capítulo 6, olha o que Jesus Cristo, após isso tudo, trazendo um entendimento para o povo de Deus. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é Tiberíades. Ou seja, partiu, mudou de cenário, uma evolução. Ele estava de um lado, agora teve uma evolução. Éramos igrejas, agora seremos templos, habilitados do Espírito Santo de Deus, né? E uma grande multidão o seguia. Por quê? Versículo 2. Porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. Aleluias. E buscou a face de Deus, o Espírito de Deus dando entendimento. E falou, Jesus, chegou o momento, meu filho. Aí agora parte para o outro lado, o amadurecimento espiritual. No mesmo capítulo 6, ele estava, aleluia, junto com a multidão, porque via os sinais e eles o seguiam. Aí ele falou, vocês viram o sinal? Viram o testemunho? Agora aperta aí que o negócio vai estreitar. Mais à frente, aleluias, diz Jesus, no mesmo capítulo 6, mas no versículo 26, e lhe respondeu, disse, na verdade, vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, aleluias, mas porque comeste do pão, aleluias, e vos saciastes. Ou seja, a palavra dele foi o alimento para a nossa alma. A palavra, aleluia, é o alimento espiritual para tapar a lacuna que tem dentro de nós, do que? Da falta. Sempre fica faltando alguma coisa, sempre falta uma coisa. Você alcançou um objetivo, você conquistou um bem, você conquistou a sua família, aleluia, mas sempre está faltando alguma coisa. Por quê? Se nós partimos do princípio, nós temos que buscar as coisas do reino e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluias. Diz o Senhor. Aleluia. Né? Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que perece para a vida eterna. Olha o que ele está falando. Olha só, todo mundo estava me buscando, porque eu fazia maravilhas, curava o enfermo, fazia, aleluias, paralítico andar, devolvia a visão ao cego, mas só que agora acabou isso. Acabou. Acabou porque foi tudo consumado ali. Tudo que tinha que ser feito já foi feito. Agora vocês vão andar por fé. O que é andar por fé? A fé é o fundamento das coisas que nós não vimos, mas nós temos a confiabilidade, aleluia, que a palavra é verdadeira e é fiel. Tudo que nos foi prometido será cumprido. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que foi prometido vai ser cumprido. Paulo, aleluia, entendeu isso tudo. No vídeo anterior eu falei sobre isso. Paulo entendeu, porque Paulo falou, aleluias, que combatia um bom combate. Qual combate? Ele não viu o combate. Mas eu encerrei a carreira e guardei a fé. Ou seja, Paulo, ele deixou um testemunho para o seu moço Timóteo. Meu filho, eu não vi o combate, eu não vi o inimigo, porque o meu inimigo não era carne nem sangue. O meu inimigo é as hostes, potestades, principados das hostes da maldade, dos seres, dos ares da maldade. Mas eu não via eles, tanto que eu tinha um espinho na minha carne.
E eu roguei a Deus para que tirasse o espinho. Ele falou, não. É necessário. A minha graça te basta. Ou seja, vai pela fé, Paulo. Aleluia. Glória a Deus. Vai pela fé. Tu tem um espinho aí? Mas creia, tudo pro teu bem. Ele acreditou, ele creu, ele tomou posse. E ele já estava findando o final da sua carreira, do propósito que Deus tinha em sua vida. Por quê, Paulo? Porque teve um processo da igreja, se tornou uma igreja, um corpo. E o cabeça, Cristo. E ele, quando retornou para habitar, templo, ele habita dentro de nós. Se tornamos uma igreja em uma só unidade, e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, aleluias, habitou dentro de nós. Glória a Jesus. Eu estava até falando a respeito da doutrina que a palavra do Senhor diz, para que nós fiquemos, aleluias, atentos. A palavra inicial, ao que eu venho falando no livro de Hebreus, aleluias. Hebreus capítulo 13, versículo 9, deixa assim, não vos deixes serem levados em redor por doutrinas diversas e estranhas. Aleluias, porque boa coisa é fortalecer o coração na graça. O coração na graça, porque se não tiver um coração contrito, sincero, e as mãos puras, não entra lá no reino do céu. Isso é fato. Se não tiver o espírito do arrependimento, o batismo do arrependimento e o batismo do fogo, não entrará no reino do céu. Aleluias. Porque a palavra do Senhor, ela é fiel. Né? E a palavra do Senhor diz aqui, não vos deixais levar por doutrinas diversas e estranhas. Meu irmão, como eu sei que a doutrina é de Deus e não é de Deus? A doutrina que Deus fala que é dele é a doutrina do Espírito Santo. Porque como poderá um espírito profetizar se não tem o espírito da profecia? O espírito da profecia é o Espírito Santo. É um só espírito. Se a pessoa não tiver o espírito da profecia, não pode profetizar. Ué, mas como eu sei se é o espírito da profecia ou não? O que ele diz? Buscai os dons. Mas entre todos os dons, poderão eles cessar. Mas o dom da caridade é o maior de todos. Né? E hoje em dia está acontecendo muito que as pessoas estão fazendo confusão. Né? Qual é o espírito de Deus e qual é o espírito de Deus? A palavra do Senhor, ela é bem clara, ela não nos deixa nenhuma dúvida quanto a isso. No livro de Mateus, aleluias, fala da morte de João Batista. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus e disse aos seus criados, este é João Batista, o qual ressuscitou dos mortos e por isso faz essas maravilhas, aleluias, que operam nele, aleluias. Glórias a Jesus. Olha que tremendo, Herodes estava falando que Jesus Cristo estava com o espírito de João Batista. E João Batista, ele mesmo apontava para, aleluias, para o Espírito da verdade. Ele é o verdadeiro caminho. E Herodes, ele estava tentando impetrar ou colocar, aleluias, e até nos dias de hoje, uma outra doutrina de espíritos de João Batista. Espíritos, aleluias, reencarnados. E aí sabemos que isso não provém de Deus. É verdade.
Porque só teve um que foi ressuscitado, meu irmão. E se nós formos analisar aos olhos das Sagradas Escrituras, pedindo condição do Espírito Santo de Deus, ressuscitação, é quando a alma sai do corpo. A Talita, aquela menina, ela não saiu. Lázaro não ressuscitou, porque ele não morreu. Jesus Cristo falou, ele dorme. Então, se nós olharmos aos olhares espirituais, nós veremos que a única promessa que nós temos é através da palavra de Deus, que é fiel e verdadeira, aqueles que creem, não na ressuscitação de Lázaro, não, mas a do Senhor Jesus Cristo, ao qual se faz presente na minha e na sua vida. Pois ele não está morto, ele está vivo. Ele é vivo. E a palavra do Senhor diz, aleluias, que Jesus Cristo, ensinando os seus discípulos, eu imagino a nossa paciência, falta de temperança. Se você fala um dia, fala 2 dias, fala 3 dias, as pessoas não ouvem, não entendem, dá vontade de desistir, jogar tudo pro alto. Ah, não quer. O problema é seu então, né? Mas não, Jesus Cristo, ele... Espírito do quê? Da temperança. Glória a Deus. O tempo. Ó, temperança é o tempo. O tempo é dele. Como diz Eclesiastes, capítulo 3. Há tempo para todas as coisas, né? E aqui no livro de Mateus, capítulo 16, e chegando Jesus capítulo 16, versículo 13, e chegando Jesus às partes de Cesareia, de Filipe, interrogou os discípulos, dizendo, quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram uns, João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros um dos profetas, e disse ele, e vós, o que dizeis que sou? Ai, glória a Deus, aleluia. Olha que tremendo. Herodes estava pregando, aleluias, Herodes estava pregando que Jesus Cristo, aleluias, havia obtido o espírito de João Batista. E Jesus falou, vocês não estão entendendo nada, não é João Batista. É eu que, aleluias, fazia as obras na vida de João Batista. É eu que usava João Batista como instrumento. E tentam pregar um outro evangelho, falando que eu sou João Batista. E você, quem diz? Glória a Deus. Aleluia. E eu imagino o Senhor, nosso papaizinho lá do céu, falando, que isso? Vocês estão doidos? Ele é meu filho, o meu filhinho amado, ao qual me comprazo, como diz no livro de Isaías. E Pedro, cheio do Espírito Santo, diz, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelaste, mas sim meu Pai que está no céu. Aleluia. Glória a Deus. Aí diz aqui, por também eu te digo que tu és Pedro, e por esta pedra edificarei minha igreja. Aleluias. E as portas do inferno não prevalecerá. O mistério aqui é muito tremendo. Por quê, irmãos? Se nós formos estudar, né, buscar a tradução original,
que diz assim: porém te digo, tus é pectro. Pectro é um fragmento Glória a Deus. da rocha. Ou seja, você será um fragmento. Eu sou uma rocha, Pedro. Eu, Jesus, sou uma rocha. Você é simplesmente uma fagulha, tá, Pedro? E sobre você, através de você, eu te usarei para você vir, ó, edificando a igreja. Foi o que aconteceu depois de que da ressurreição de Cristo, né? Pedro, no livro de Atos, juntamente com seus irmãos, foram cheios do Espírito Santo de Deus. Começou a igreja de Cristo Jesus fazer maravilhas. Glória a Jesus, aleluia. Em nome de Jesus Cristo, todos foram batizados, né, pelo Espírito de Deus e vieram fazendo maravilhas. Vidas foram transformadas, aleluia, as enfermidades foram sanadas, aleluias, né? Porque estava alcançando a plenitude da igreja, porque o Espírito de Deus estava repousando, templo de Deus, nós, ó, entendeu? A igreja se formou e virou uma unidade, onde muitos faziam maravilhas, dons de línguas, dons de profecias, dons de curas, tudo para a edificação da igreja. Edificação, edificação. Edificação é uma construção. E construída a igreja, consolidada, firmada na rocha, não num lugar que, aleluia, o vento derrubaria, tem que estar consolidada na rocha, que é a base da palavra, aleluias. E começou a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo começou a ser perseguida, né? E aí, né, era necessário, aleluias, que Deus, para cumprir a sua palavra, pegar as coisas loucas, as coisas vis do mundo para contrariar os sábios. Ele, aleluia, designou um homem chamado Saulo, ao qual perseguia, matava a igreja de Cristo. E a própria palavra, aleluia, se apresentou a ele falando: ô Pedro, ô Saulo, eu sou o cabeça da igreja. Por que tu me persegues? Por que tu me persegues? E a palavra do Senhor diz que ele veio para trazer visão aos cegos, e aqueles que acham que enxerga, ele tira a visão. O que ele fez com Saulo? Ele tirou a visão de Saulo, para que Saulo fosse espiritualmente, aleluia, alimentado pelo alimento, o pão, né? O fruto, aleluias. Para que ele possa ser o que? Templo do Espírito de Deus. Glória a Jesus, aleluia. E ele fez os seus discípulos, ele foi evangelizar. E olha que interessante, irmãos. Como é que não pode ter contradição? Porque a palavra do Senhor diz que Deus não é Deus de confusão. Mas se nós entrarmos aqui dentro do mistério da palavra, aqui nós vamos ver, né? A palavra do Senhor diz: ide e pregai, ou seja, propagai o evangelho, anunciai o evangelho. Qual é a maneira que nós estamos anunciando o evangelho hoje? Através da live, né? Através da live, não é isso? Anunciando, pregoando, né? Eu gosto muito de, quando eu vou lá fazer a ação social, tem mais de 4 anos já que Deus colocou no meu coração já de fazer esse social, mais. E a palavra do Senhor diz que a palavra do Senhor diz aqui no livro de Hebreus, irmãos, capítulo 13, versículo 15: portanto, oferecemos sempre por meio dele a Deus sacrifício de louvores, isto é, o fruto dos lábios que confessem o seu nome. E não vos esqueceis de fazer o bem e
comunicação, porque com os tais sacrifícios Deus se agrada. Aleluia. Interessante, né? E a palavra do Senhor diz que nós devemos não esquecer de fazer o bem e comunicação, aleluias, ou seja, anunciar as coisas boas que nós fazemos, né? Se eu faço alguma coisa boa e eu sou hipócrita, se eu ajo de hipocrisia, a palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus, ele sonda o meu coração. Antes mesmo da palavra se pronunciar nos meus lábios, ele já sondou o meu coração. Se eu estiver agindo de hipocrisia, irmão, não precisa advogar não, tá? Porque o Espírito já sondou e ele fala que a paga receberá do homem aquilo que o seu coração busca. Se estiver se vangloriando, querendo buscar mérito, as palmas do ser humano já é sua paga. E naquele grande dia não terá o Senhor débito nenhum comigo. Mas, porque tais sacrifícios de Deus se agrada, se houver sinceridade, esquece o apontamento, o que falam, deixa de falar. Eles são do coração. E não vai ter testemunho aqui na terra, não. Ah, eu vi fazendo isso, fazendo aquilo. Não, de hipocrisia não, porque ele sondou o coração. E a palavra dele é revogado. Quando é sim, sim. Não, não. Quando passa disso é procedência maligna. Então quem nos justifica, quem é o juiz, quem determina, quem vai bater o martelo, é ele lá, meu irmão. Saulo, era um homem que jamais, aos olhos humanos, poderia alcançar a graça, e a graça o alcançou. Pedro era um homem rude, um homem ignorante, né? Mas o coração dele era sincero, porque ele habitava dentro de si uma essência, aleluia, fenomenal, que é ágape, fileon, que é o sentimento do amor. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, após a sua conversão, aleluia, houve um processo. Aí o Senhor perguntou, você me ama, Pedro? Porque ele entendeu, tu sabes, Senhor. E quando o Senhor fala a respeito de dar a segunda face, foi o que o Senhor fez com Pedro. Deu tapa numa face e na outra. Isso aí é o quê? É um confronto, espiritualmente falando, não é de agressão, não. Da outra face, não. Ou seja, tu me ama? Te amo. Tu me ama mesmo? Da outra face, ó, questionamento. Por que você faz isso, Pedro? Se você me ama, por que você me negou, Pedro? Se você me ama mesmo, Pedro, por que você estava lá nas sombras lá? Quem anda nas sombras são as trevas, Pedro. Foi necessário levantar uma chama do Espírito para acusar aonde você estava, nas trevas, Pedro. Mas você me ama mesmo, Pedro? Tu me ama mesmo, Pedro? É isso que Deus faz. Né? Porque o constrangimento maior é na alma. O ferimento maior é na alma. Glória a Deus. Verdade. Porque a natureza do ser humano nada se espera. Mas na alma tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Quando você está no espírito. Porque na carne, tá bom de fechar tudo. Fecha, joga areia terra por cima, acabou. Acabar com tudo. Mas não. A esperança vem o quê? Da fé. A esperança vem da fé. Por isso que quando o Senhor ele vem falando no livro de, aleluias, de 1 Coríntios, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 13, o próprio amor, ele se identifica. O próprio amor vem se identificando. Quando alcançada a totalidade, o próprio amor, ele vem se apresentando. Quem é o amor? É aquele, por amor ao mundo, entregou o seu único filho. O amor, a essência
do amor. Glória a Deus. O amor se encarnou. E diz assim, 1 Coríntios capítulo 13. Olha o que o amor fala. Mesmo ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, vocês não me entenderiam se eu não tivesse o amor. Seria metal como um sol ou como um sino que tine. Poderia ser grande, mas oco por dentro. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios da ciência, aleluias, tivesse toda a fé de tal maneira que transportasse os montes, e eu não tivesse o amor, nada disso adiantaria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento de pobre, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Quem é o amor? O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se trata com leviandade, o amor não ensoberbece, o amor não se porta com indecência, não busca os interesses próprios, o amor não se irrita, o amor não suspeita mal, o amor não falta com justiça, o amor não falta com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Aleluias. Havendo falhado, o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, línguas estranhas cessarão, ciência desaparecerá, porque em parte o conhecemos, em parte, porque só ouvimos falar, mas quando nós começarmos a sentir, aleluias, aleluias, o que em parte somente falamos, nós começarmos a sentir. Por quê? Porque o verdadeiro amor virá, ele é perfeito. Então o que é parte será aniquilado e alcançaremos a totalidade do amor do Espírito de Deus dentro de nós, né? Olha como é que Deus é muito maravilhoso, muito lindo. E tem muitas as pessoas ainda que querem ainda alcançar ou tentar de uma maneira ou de outra, né? Tirar, né? Roubar, tentar roubar a graça, o amor de Deus, né? A glória de Deus, né? E as pessoas hoje em dia tá faltando não, hoje está tendo a oportunidade, estamos tendo a oportunidade de quê? De meditar, pedir ao Espírito Santo para nos conduzir até a palavra da verdade, porque não há outro, né? Porque a palavra do Senhor diz, ó, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 16, porque nele foram criadas todas as coisas. Nele quem? É aquele, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque nele, quem é ele? A palavra, o logos, o amor, o caminho, a vida, a paz, a alegria, o vinho, o pão, a água, a rocha, o alicerce, a porta, o ferreiro, olha isso, o carpinteiro, o rei, o príncipe, o servo, o amigo, o irmão, o consolador, tudo é ele. Que haja no céu e na terra as coisas visíveis ou as coisas invisíveis, sejam dominações, seja principados, seja potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Meu irmão, tudo foi criado para ele e por ele. Por isso que o livro dos Hebreus, aleluias, ele vem batendo na tecla no livro de Hebreus direto, aleluias. O quê? A glória de Deus. Não tem outro caminho, não tem outro, aleluias, redentor, não há outro Senhor. Porque na palavra do Senhor diz aqui no livro de Hebreus, olha isso, livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Meu Deus, é muito lindo isso. Cíntia, paz do Senhor, Irinês, paz do Senhor Jesus. Fabrícia, te amo, filha. Ao qual sendo o esplendor da sua glória, olha isso. Jesus é o esplendor da sua glória, ou seja, Jesus é o esplendor da glória de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à mão direita, aleluias, nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.
Isso aí é o quê? Ele chegou no esplendor, ele chegou na consumação da glória de Deus. Por quê? Porque ele alcançou e o esplendor de Deus, o Espírito Santo de Deus, habita corporalmente dentro dele. Aleluia. Entendeu? E é essa a promessa que Deus tem para nós. Nós sermos templo, habitar do Espírito, do próprio Deus. Porque, aleluias, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, uma só pessoa. Em quê? Em essência, em espírito e em verdade. Glória a Deus. Aleluia. Não é uma pessoa, são três pessoas distintas, mas numa só unidade, numa mesma ligação, numa mesma totalidade. Eu penso o que o coração e a boca está cheia, a totalidade, né? Em sincronismo. É isso que ele tem para nós, por isso nós estamos vivenciando essa batalha espiritual da carne, aleluias, e sangue? Não. Espírito. É espiritual, porque nós somos seres espirituais. Aleluia. É alma vivente. Então a batalha é espiritual. Aleluia. E no próprio livro de Hebreus, capítulo 2, diz a respeito do convênio. Portanto, convém que com mais diligência atentemos às coisas que já temos ouvido, para que em tempo alguns nós deslizemos. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, a todas as transgressões e desobediência recebeu a justa retribuição. Como escaparemos nós se não atentarmos para a salvação tão grande, ao qual, tendo começado a ser anunciado pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, testificando Deus juntamente com eles, com sinais, milagres, várias maravilhas, tribulações de dons, distribuições de dons do Espírito, segundo a sua própria vontade, porque foi ao anjo que sujeitou o mundo vindouro, do qual falamos. Aleluias. Glória a Jesus. Aleluia. O Senhor, aleluias, não deu ao anjo o domínio governamental vindouro. Ele deu a Cristo Jesus. Porém, versículo 6, de certo lugar testificou a alguém dizendo: o que é o homem para que te lembres deles? Ou o filho do homem para que os visite? Olha isso. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, o coroaste de glória e de honra e puseste sobre as obras das tuas mãos. Puseste sobre as obras das tuas mãos, ou responsabilizou, olha isso. Todas as coisas ele sujeitaste debaixo dos seus pés, porque visto que ele, Deus, lhe sujeitou todas as coisas ao homem, nada deixou, aleluias, não lhe esteja sujeito. Nada deixou que não lhe seja sujeito, mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Ainda não vemos. Porém, vemos aquele Jesus coroado dele de glória e honra pelos padecimentos de morte, que fora feito um pouco menor do que os anjos, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele cuja a causa são todas as coisas e pelo qual todas as coisas subsistem, trazendo muitos filhos à glória, fizesse perfeito pelas aflições o autor príncipe da salvação deles. Porque tanto o santifica como os que são santificados são todos um, de chamá-los irmãos, dizendo: anunciarei a meus irmãos o teu nome. Aleluias. E no meio da congregação cantar-te-ei louvores. Aleluias. Louvor a Deus pela vitória
ou tornada em Cristo Jesus através daquela cruz. Glória a Deus. Outra vez porei nele a minha confiança. Outra vez porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui, eu e os filhos de Deus que Deus me deu. Assim, porquanto filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para destruir pela morte o que Satanás tinha o império da morte, isto é, o diabo. Aleluia. E livrasse todos os que pelo medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque certamente ele não veio auxiliado pelos anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos seus irmãos, eu e você, Jesus Cristo, para que se misericordioso e fiel sumo sacerdote, pelo qual é para Deus, para expiar os pecados do povo, porque assim, aleluia, ele mesmo padeceu sendo tentado, e é poderoso para socorrer os que são tentados. Aleluias. Olha o que está acontecendo, irmão. O Senhor, ele cumpriu todos os propósitos, todos os ritos da lei. Ele padeceu, ele se entregou à morte de cruz, confiando na ressuscitação que o Pai havia lhe prometido. E a morte não prevaleceu porque ele não temeu a morte. Porque a palavra do Senhor é fiel e verdadeira, ela diz que só haverá uma morte. E a morte é aquela que nós morremos no batismo, do arrependimento. Aí morremos. Se tornamos o quê? Uma igreja. E vamos se preparando através do Espírito, né? Porque nós viremos ser templo do Espírito e o Espírito vai fazer uma transformação no seu tempo oportuno, no kairós de Deus, no tempo de Deus. Ou seja, irmão, tudo é o primeiro passo do batismo, do arrependimento. Ah, mas eu fui batizado nas águas, vou para o céu? Não, você vai ver. Glória a Jesus. Se você não for batizado no Espírito, não vai. Porque a palavra do Senhor fala, e ele não é imutável. Porque no livro de Salmos, diz que os anjos do Senhor, guarneciando a entrada do reino da glória, ele pergunta, quem entrará no reino da glória? Quem se atreverá? Somente aquele que é limpo de mão. Aleluia. E coração puro. Glória a Deus. Que não entregue a vaidade, nem a cupciosidade. Então Jesus Cristo nos já mostrou, ó, só tem um caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a única salvação. Eu que sei o caminho. Glória a Deus. Eu que estou com a chave da porta. Aleluia. Ninguém vai e vem ao Pai, a não ser por mim. Então nós temos que estar na mesma ligação que Jesus Cristo. Por isso que ele falou, Pai, eu rogo que o Senhor envie um outro Espírito Consolador. Porque ele estava nos consolando, porque ele estava aqui ainda. E ele veio numa totalidade. No esplendor como que sumo sacerdote. Aleluia, louvado e agradecido o teu nome. Ou seja, ele é o nosso sumo sacerdote. Glória a Jesus. Aleluias. Por quê? Somos chamados a participar celestialmente. Aleluias. Porque através da nossa confissão, aleluia, nossa confissão que Jesus Cristo é o nosso Salvador, nós damos legalidade para o Espírito de Deus trabalhar em nossas vidas. Aleluia. Ah, eu vou ter mais mansidão.
se você vai ter mansidão, se você consegue ter mansidão, por que você necessita de Jesus? Se você já alcançou a mansidão. Eu vou ter temperança. Você vai precisar de Jesus para quê? Eu alcancei o amor. Estou na paz. Então você não precisa. É essa que é a diferença. Ele quer a totalidade. Que nós ofertemos, olha aí, a oferta das nossas vidas, da nossa alma, nas mãos dele. É essa a oferta. Me oferte o que tem de mais precioso. O que você tem mais de precioso? Aquele que quer ganhar, perdê-la-á. Você quer ganhar a sua salvação? Ganhar a sua vida? Perde ela. Perde ela, agora ela é minha. Ele é o dono. Aí ele vai nos conduzir. Eu vou conseguir. Se você vai conseguir, você vai ter que se sacrificar. Se você for se sacrificar para conseguir alguma coisa, você está invalidando o sacrifício daquela cruz. Então, não adiantou de nada o sacrifício da cruz. É ele que tem a solução. É ele que tem o antídoto. É ele que tem a ciência, a sabedoria, toda a plenitude está nas mãos dele, irmão. Então, basta que nós confessemos, reconhecemos que somos pecadores, que somos, aleluias, miseráveis. E ele nos fará se tornarmos bem-aventurados. Glória a Jesus. Entraremos na bem-aventurança de Deus. Porque Deus, ele não olha outra coisa, não tem nada, a não ser o sacrifício de cruz. Ele olha e vê, fica olhando, fica, meu Deus, meu filho é muito lindão, Jesus Cristo. Mas aí Jesus Cristo quer habitar em mim, quer habitar em você, então ele já não vai olhar só para o Calvário, vai olhar para o Calvário, mas vai olhar para o Cristo, vai olhar para você, que Cristo vai habitar dentro de você, você vai ser templo do Espírito. E o Espírito na totalidade, porque o Espírito Santo é o Santíssimo. Quem é o Santíssimo? Quem é que está na santidade? Jesus Cristo. E ele vai olhar para mim e para você e ver só as coisas boas, porque as suas pecaminosidades e as minhas serão jogadas no mar do esquecimento, e vai vir olhando somente, em vez de olhar para mim e para você, vai olhar somente para a luz. Aleluia. Vai olhar para a luz, que é o quê? O Espírito de Deus que está em nós. O Espírito de Deus que está em nós. Porque verdadeiramente não tem. Por isso que o Evangelho fala que é loucura, porque se eu for falar de um outro Evangelho que não seja a condução do sacrifício de cruz, não é o Evangelho de Cristo Jesus. Porque o sacrifício é dele. A honra é dele, o mérito é dele, a glória é dele, tudo é por ele, tudo foi feito por ele, para ele são todas as coisas. Por mais que apareça Herodes tentando falar um outro evangelho do espírito de não sei quem, espírito de não sei quem, irmãos, Deus é tão maravilhoso que fala assim, quem quer seguir Baal, siga Baal. Mas quem for de Deus, siga Deus. E o Espírito de Deus é somente um, o Espírito Santo. Não tem outro Espírito. O Espírito de João é falado por Herodes. João simplesmente foi um instrumento nas mãos de Deus. Porque o Senhor fala, não divida minha honra com ninguém, meu irmão. E tu vai ajudar o quem, Deus? Como Paulo falou, né? Eu sou instrumento nas mãos de Deus.
Ou seja, minhas mãos é instrumento de Deus. E hoje em dia não tem como, é inquestionável falar que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Ele é muito maravilhoso. Glória a Deus. E ele fala, né? No livro de Colossenses, capítulo 2. Aleluias. Livro de Colossenses, capítulo 2. Glória a Deus. Aqui, livro de Colossenses, capítulo 2, verso 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Versículo 10. E estais perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também está circuncidado na circuncisão de Cristo, circuncidado está não feita por mãos, no despojo do corpo dos pecados da carne, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, o que ressuscitou dentre os mortos. Olha isso. Ele testificando que ele alcançou a plenitude através do que? Da fé. Ele alcançou a plenitude através do que? Da fé. É isso que ele nos dá como exemplo. A fé é o quê? A religiosidade? Não, irmão. Nada disso. Ah, porque é da igreja batista, da igreja assembleia, não, nada disso. Nada disso. A Bíblia, em momento algum, a Bíblia fala aqui. Pelo menos a Bíblia aqui, ó, eu leio, gosto muito de ler, né? A Bíblia, em momento algum, fala aqui que a igreja salva alguém. O que salva, falando de salvação, é o sacrifício de Jesus. Não tem igreja, não tem religião, nada disso. Senão ele falaria aqui, ó. Né? Ele fala aqui no livro de Colossenses, mesmo livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 4. Olha o que diz, ó. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também ainda nele, arraigados, edificados nele, confirmados na fé, assim como foi ensinado nela, abundando em ação de graça, tendo os cuidados para que não faça presa sua por meio de filosofias, vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, não segundo o rudimento de Cristo. Porque nele habita, aleluia, toda a plenitude da sua divindade. Ele fala aqui, né? Mas aí, nunca vou escutar isso. Não, você não vai escutar, mas você pode ouvir a voz de Deus, você lendo e Deus testificando no seu coração. É simples assim. Você nunca vai ouvir aquilo que você quer. Mas a palavra é essa aqui. A redenção é a única coisa que Deus não criou. Na redenção, ele tomou para si, por amor de mim e de você, que é o quê?
o pecado. Ele não tinha pecado nenhuma, mas ele tomou, redenção, ele tomou para si Glória a Deus. os meus e os seus pecados. Meu irmão, se ele tomou uma vez só, o sacrifício é só um. Ah, mas aí eu tenho todo dia uma redenção vai sair de mim? Não. A Bíblia fala, a palavra do Senhor diz, não rudimentos, tá? Que se você crer, arrepender dos maus caminhos. Qual é o mau caminho? O mau caminho é ele que fala qual é o mau caminho, não é eu. Aí você vai ter que ler aqui e ver quais são os maus caminhos. Se arrepender dos seus maus caminhos e com a sua boca proferir, confessar que só tem um Salvador, que só há um Deus, só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, ao qual foi ressuscitado dentre os mortos, esse, ele diz, será salvo. Glória a Deus, aleluia. É ele que diz. Aleluia. E ele fala, agindo eu, quem impedirá? Quem é que vai falar o contrário? Quem é que vai falar o contrário? Então, que nós viemos verdadeiramente ter um entendimento que o amor de Deus é muito além dessa limitação pequenininha que tentam botar dentro de quatro paredes, irmão. Aleluia. E é muito além disso tudo. Muito além disso tudo. E Deus hoje em dia é tão maravilhoso que está fazendo com que o despertamento venha. O despertamento está vindo agora. Por quê? Você é templo do Espírito Santo. Eu sou templo do Espírito Santo. A palavra do Senhor é imutável. Jesus Cristo, ele continua sendo ontem, hoje e eternamente. Glória. Ele é o único caminho. Aleluia. Ele é o único caminho. Ele fala, conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. A verdade é o quê? O batismo, que nem foi falado, do Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito de fogo. João Batista falou, eu vos batizo com água, mas virá um que eu não sou digno de atar as sandálias dos seus pés. Aquele homem mesmo, centurião, né? Aquele homem mesmo, a paz do Senhor, Gabriel. Aleluia. Aquele homem mesmo falou, eu não sou digno que entre debaixo do meu teto, somente libere uma palavra. Glória a Deus. E meu servo será curado. Ou seja, é a palavra. Mas a palavra tem poder. Como é que a palavra tem poder? É loucura. Mas é loucura. É loucura, né? Vinha um homem cuspir na terra assim, pegar, fazer saloba, né? Botar nos olhos do cego e falar, agora vai lá no tanque lá e se lava e será restabelecida a sua visão. É loucura, né? Muita loucura. Mas esse é o evangelho da loucura para o mundo. Porque o ser humano ficou totalmente doido, porque os fariseus, escribas, eles ficaram tudo louco, porque Jesus Cristo era para vir no palácio, e o cara vem dentro vamos botar nos dias de hoje, dentro das favelas, das biqueiras. Jesus Cristo veio para o povo ralé. Ele não veio ele não veio na Zona Sul, na Barra, não. Ele veio nas comunidades. Mas não pode. O Senhor é o Senhor, Filho de Deus Altíssimo. Mas é Ele que faz as regras, é Ele que ele escreveu tudo desde o começo. Ele estava lá no começo, Ele que escreveu o livro todo, Ele que meteu a mão ali. A palavra do Senhor diz que tudo Ele estava ali no meio de tudo ali. Tudo foi criado por Ele, na mão dEle, no haja dEle. Olha isso. Aleluia. As regras são dEle, o jogo é dEle, os jogadores são dEle, o campo é dEle, a camisa é dEle, a bola é dEle. E aí?
Nós temos que dar glória se nós fizermos parte do time dele. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Ele quis, meu. Ah, Davi, segundo o coração de Deus. Mas por que Davi? Davi pecou mais, de repente, mais que eu, né? Né? Você um apontamento, é só fazer uma ilustração. Davi pecou, Davi adulterou, mandou matar o marido da mulher lá. Olha aí. Mas Deus achou graça. O Espírito de Deus no seu coração. Quando o homem botar o joelho no chão lá, Deus aceitava o seu pedido de perdão. E aí, vai contentar com Deus. Glória a Deus. É verdade. Pedro andou o seu ministério todinho armado do lado de Jesus. Ué, mas Jesus não é onisciente, onipotente, onipresente, ele não sabia? Lógico que sabia. E Pedro estava armado, uma adaga, era arma. Andou armado durante muito tempo do lado de Jesus. Negou Jesus. Deu lugar para o cão. Não, Jesus, não se entrega não, vamos matar todo mundo, ele para trás de mim, Satanás. Olha isso. Deu lugar. E aí chega Jesus e fala, Pedrinho, espectro, fragmento, você é simplesmente um fragmento da minha essência, da minha rocha, que eu sou a rocha. Você é um fragmento. Sobre você, através de você, edificarei uma igreja. A igreja. Olha isso, aí começou o ministério em Atos dos Apóstolos através de Pedro. Por quê? Por que foi Pedro? Por que Pedro, um vacilão, ignorante, arrogante, soberbo, e aí? Mas Deus escolheu Pedro. Deus escolheu Pedro. Glória a Deus. E a igreja foi edificada. Né? Então, nós temos que entender que Deus ele não quer que nós façamos nada, algo extraordinário não, meu irmão. Porque tudo extraordinário, tudo de maravilhoso foi feito já por ele. Por quem? Jesus, o de ontem, o de hoje e o eternamente. A Bíblia diz que é eternamente. Então, não adianta que não vai ter outro para chegar perto. Não tem nem nada, não tem nem possibilidade. Ah, eu vou virar santo, você que nem Jesus. Não tem como. Glória a Deus. E ele não divide a honra com ninguém. Aleluia. Por isso que ele veio aqui, ó, se fez menor do que os anjos. Se esvaziou. Cumpriu a lei todinha. Eu não vim para abolir. Eu vim para cumprir. Cumprir? Ah, tem que se batizar. Tá bom, tem que se batizar? Batiza aí, João. João batizou ele. Batizou? Tá tudo certo então? Tô devendo alguma coisa aí pra lei? Não, né? Não tô devendo nada não, né? Tá bom, então. Então agora vai começar do meu jeito. Vou começar agora derramando o Espírito de Deus. Olha isso. Aí não tem mais nada do que vocês falavam aí. Agora aqui vai ser daqui para frente, vai ser nesse ritmo aí, ó. E é assim que funciona, meu irmão. E é assim que funcionou. É assim que funcionou. Glória a Deus. Porque glória. É tão o arrependimento, aí uma maneira figurativa que fala do batismo nas águas, né? Que aí morre, nasce uma nova criatura, né? A Bíblia diz que todas as coisas que são relevantes estão aqui, né? Após Jesus Cristo, é muito pouquíssimo. São umas coisinhas assim, vagamente, que são citadas a respeito de batismo.
nas águas. Ou seja, é o arrependimento, irmão. Não é a simbologia do ato. Ah, eu não estou na igreja, não vou ser salvo. Meu irmão, ninguém pode falar nada disso. Ninguém. Ninguém pode afirmar nada disso. E a Bíblia vem falando bem claro. Não atentemos para os ensinos errôneos. Porque a limitação da palavra, da propagação do Evangelho de Cristo Jesus parou, porque as igrejas tudo pararam, fechou, as igrejas fecharam, todo mundo fica apontando para lá ou para cá, que é o certo, que é o errado, todo mundo tem a receita, né? Certinha. Falando de denominação, mas eu vou citar aqui a Universal. Milhares e milhares de pessoas são alcançadas aí por causa são alcançadas através de um alimento, através de uma palavra, de um abraço, dentro de favela, dentro de presídio. Hoje vemos aí live aí de tudo quanto é cantor, sertanejo, rock. E cadê a palavra de Deus? Ah, eu vou adorar a Deus. Pô, mas a melhor adoração que eu vejo, a adoração, é no meu quarto. Agora, louvor, melhor que eu sei é o que eu compro, que é o DVD. Sai ali, ó, limpinho, maravilhoso. Ah, eu sinto a presença de Deus todo instante quando eu boto meu joelho no chão. Estou vivo. Hoje estou vivo. Senti a presença de Deus. Eu olhando para esse vírus aí, que todo mundo está com medo aí, eu indo para a rua, fazendo social. Falei, Deus sabe de todas as coisas. Sábado eu cheguei a 30, quase 40 graus de febre. Aí eu esperando corona, quem me pegou foi o chikungunya. Ontem, hoje, ainda corpo bastante dolorido. Mas eu entendo talvez que o quê? Você olha para um lado, esperando alguma coisa, vem pelo outro. Não tem como fugir das mãos de Deus. É o que ele fala, agindo eu, quem impedirá? Quem tirará das minhas mãos? Se estamos vivos, se eu estou vivo hoje, é porque aprove a Deus. E aí, quem que vai me matar? Glória a Jesus. Louvado e agradecido ao nome. Ele fala que eu fecho, ninguém abre. Quando eu abro, ninguém fecha, meu irmão. E cada vez mais eu vou chegando à conclusão que é fato. Não adianta você querer mudar uma coisa que é imutável. É imutável. Deus é imutável. O sacrifício de cruz, antes mesmo da fundação do mundo, Jesus já tinha sido sacrificado. Como é que pode? Me explica. Me explica. E Deus é tão lindo que ele mesmo começa a indagar os sabichão. Aí ele começa a falar. Me explica aí de onde que vem o vento. Antes mesmo do seu corpo estar informe. Meu irmão, é loucura. Tenta pegar isso. Antes do seu corpo estar informe. Antes do seu corpo estar informe, eu já te conhecia. Tu tem noção? Ele não está formado ainda não. Antes dele estar informe, antes mesmo do teu pai, da tua mãe, antes mesmo de vir os dinossauros, já estava desenhado lá e ele conhecia todos os seus membros. Aleluia. Meu irmão, coisa linda, hein? Esse é o Deus que eu estou falando. Não é um Deus
será, não de possibilidade, não. É o Deus que é concreto. Ele é o Deus concreto. Aleluia. Ele fala que antes de mim não há outro. Glória. Ele fala que há caminho que para o homem parece direito, mas o seu fim Aleluia. será o caminho de morte. Glória a Deus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Santo Israel. Salmo 123, 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu és comigo. Aleluia. A tua vara e teu cajado que me consolam. Glória a Deus. Por quê? Porque ele fala que não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás na sua promessa. Aleluia. Glória, 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 aleluia. Ele é muito bom. Santo tu és Deus. Toda honra e toda glória dada a ti, ó Pai. Oh, eterno. Maravilhoso. No Salmo 139, versículo 15, Glória a Deus. Eclesiastes 11, 5 diz que nós não sabemos o caminho qual vento possa vir, ou como se formam os ossos, dentro do ventre da mulher grávida. Assim ignoras as obras de Deus? Ele que fez todas as coisas, irmão. Aleluia. Os cientistas hoje estão começando a ver descobrindo o tempo de vida, né? Eles acham, através do estudo dos ossos. Pois estão estudando os ossos de dinossauro, né? Descobriram aí os ossos da mulher mais velha, não sei do que eles dizem aí aqui do Brasil, da Terra, sei lá. Mas aí ele vai e pergunta: tudo bem, vocês estão estudando os ossos. Da onde veio os ossos dentro do ventre da mulher? Como é que o osso nasce da água? É muita loucura, rapaz. A água, o planeta água, que vem a vida, pois ali a semente, que é a bolsa da mulher, da gestação, né, quando ela está na gestação, a bolsa tem a semente da vida ali. E ali nascerá uma árvore frutuosa, dará bons frutos. Glória a Deus. Tudo vem do que? Da água. A água tipificando o que? O Espírito. Espírito de quê? De Deus. É o Espírito da vida. Aleluia. Espírito do fogo. Glória a Deus. Da onde vem o osso? Da onde vem o osso? Da água. Os cientistas nem se atrevem a tentar entrar nesse profundo aí que o Senhor mesmo fala aqui, ó. Livro de Eclesiastes 11, 5. Livro de Êxodo 3, 4, livro de Êxodo 3,14, ele diz assim: Moisés, vai lá e fala para esse povo lá que eu que estou falando isso. Quem falou? Mas eu vou falar em nome de quem? Eu, o sou, o enviou. Eu sou o que sou. Pronto, acabou. Se você botar no dicionário, lá no Google, lá o significado de eu sou o que sou, não tem definição. Engraçado, né? Se tu botar no Google lá, eu sou o que sou, o significado, não tem definição. Ou seja, o Senhor, ele é imutável, ele pode até vocábulos para expressar, mas ele não tem expressão para você mensurar a grandeza dele. Aleluia. Glória a Deus.
Ele fala que se nós se escondermos debaixo lá das profundezas do mar, ali ele estará. Se nós subirmos o maior de todos os cumes, um monte maior, ali ele estará lá. Glória. Aleluia. Se nós subirmos lá no santo céu, ali a sua mão estará também. Aleluia, glória a Deus. Aonde nós estivermos, ele estará lá. É verdade. Ele falou que não há quem possa fugir das minhas mãos. Verdade. Agindo eu, quem impedirá? Glória a Jesus. Que essa semana que se inicie verdadeiramente a fé, através do Espírito Santo, possa repousar sobre os nossos corações, irmão. Amém. Glória a Deus. Né? Porque a palavra do Senhor diz que os desejos, Aleluia. Glória a Deus. são as coisas do Glória, glória. coração do homem. Mas a consumação, ou seja, a realização, tudo é através da voz de Deus, da palavra de Deus. Aleluia. Se ele falar vai, vai. Se ele falar não vai, não vai. Se ele falar aconteça, aconteça. Se ele falar não aconteça, não aconteça. Aleluia, é verdade. Ou seja, não tem nada, irmão. Não tem nada que esteja oculto, ou escondido. E a palavra do Senhor diz que ele é tão maravilhoso, tão lindão, que ele fala que todos nós temos acesso a ele. O véu foi rasgado, todos nós temos acesso. Basta nós clamarmos a ele, falarmos com ele em sinceridade. Agora eu vou falar algo para os irmãos. Quando a gente vai orar a Deus, tá? Não é clamar, orar a Deus. Nós temos que saber que nós estamos orando a um Deus. A um Deus, com D maiúsculo. Então nós temos que ter reverência. Que é muito fácil eu chegar e vou orar agora aqui, vamos orar para Deus. Vai orar? Que Deus? Para nós entrarmos diante da presença de Deus, nós temos que botar a cara lá embaixo mesmo, se humilhar de vergonha pelas nossas iniquidades, nossos pecados. Aleluia. É verdade. Porque Ele é santo. E onde Ele habita, o lugar santificado fica. Então Ele vai habitar dentro de mim, de você, mas nós precisamos se santificar. Como se santificaremos? Reconhecendo que isso tudo é através dele. Nós não podemos nada. Não podemos nada. Mas podemos todas as coisas, naquele ao qual nos fortalece. Eu defendo, não a minha eloquência não, mas eu defendo a palavra que um dia me defendeu, tem me defendido até no dia de hoje. Pensava que não chegava nos 20, nos 30, 40, já vou fazer 50, Júnior. Aí. Já vou fazer 50 por mérito? Não. É aprove ao Senhor. Glória a Deus. Né? Aleluia. Aprove ao Senhor. Glória, glória, glória. Mas não tem nada que eu possa fazer, mas posso fazer grandes coisas sendo instrumento. Ou seja, eu sendo, aleluia, utensílio nas mãos de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque Glória. chegou a hora, o momento que Deus vai levantar verdadeiros adoradores que lhe adoram em espírito de verdade. Que essas ataduras, né? Ao qual o Senhor nos relata no livro de Salmo que o Deus, o Pai, lhe tirou todas as ataduras. Ou seja, ele não está ilimitado. Ele não está limitado a nada. Aleluia. Todo o poder foi dado a ele, ó. Ao homem da mão furada.
homem das dores. Aleluia. E nós temos que cada vez mais agarrar na fé. Ele fala, aquele que tem a sua coroa da vida, que trate para que não perca. Glória a Deus. Porque verdadeiramente temos que cada dia mais se revestir. Aleluia. Não da religiosidade não, tá, irmão? Porque religiosidade nenhuma vai salvar. Glória a Deus. Porque o nosso Deus, ele fala, o Deus criador de tudo, fala, a única religião que ele reconhece é que cuida das viúvas, dos órfãos e das criancinhas. Aleluia. Né? A instituição universal, eu glorifico o nome do Senhor por todos eles. Glória a Deus. Tem muitos irmãos ainda, remanescentes ainda, né? Tem muitos irmãos remanescentes ainda que fazem a obra Aleluia. que Deus quer. Porque quem estrutura, quem dá condição é Ele, né? Glória a Deus. Que verdadeiramente Deus possa nos abençoar. Né? Essa semana que se inicia. Glória a Jesus. Glória. Tia Jandaíra, fica com Deus, tá? Aleluia. Irmão Gabriel, Glória. boa noite, meu irmão. Aleluia. Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Júnior, boa noite. Fique na paz. Aleluia. Paz de Cristo para todos.